Olá pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, Tarcísio Figueiredo, aqui na ABEFA, Associação Beneficente Francisco de Assis, Campo Grande, Rio de Janeiro. Estamos muito felizes, clima de festa aqui, estudando a questão esquecimento do passado, né? 392 até 399, ó, não esqueci não, hein? E a gente está aqui na companhia do seu João, Tereza, Rosane, da Ieda, não é a Dona Ieda, é a Ieda. Estamos na companhia da Claudinha e do seu Wagner. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui, para a gente começar o estudo: esquecimento do passado, Livro dos Espíritos, questão 392 a 399. Ieda, minha querida, por que é que o espírito encarnado esquece do seu passado? Esquece o passado? Nem todo espírito encarnado esquece o passado, tá? Eu conheço pessoas uns que são levados por trabalhos assim, né? Assim, psiquiatra, psicólogo, tá? Que foi especializado nisso, fazem a regressão e vê. Agora, outro que tem também a regressão espontânea. É isso? Tem pessoas que lembram assim, quando vai num lugar assim, até às vezes em sonho mesmo, né? Chega num sonho, num lugar maravilhoso. Eu tenho a sensação que a gente sente que já esteve lá alguma vez. É um passado. Pessoas também que, olha, eu então sonho com gente que eu nunca vi nessa vida. Eu sonho muito com pessoas, crianças que eu nunca vi. Não sei nem se existem. Então o que é isso? É um passado que eu já tive, não é? Então eu estou lembrando um passado de uma maneira diferente, mas eu estou lembrando do passado. Quando eu sonho, eu estou lembrando do passado. Eu acho muito legal, concordo com você. Mas há inconveniente, Claudinha, da gente lembrar do passado? Porque no Livro dos Espíritos fala que a regra geral é a não lembrança, não é isso? Qual é o inconveniente se a maioria não lembra? Qual é o inconveniente de lembrar? Eu acho que a lembrança pode trazer sofrimento para a pessoa, por coisas ruins, né? Ditas ruins que elas fizeram em outra vida, por ignorância, que elas praticaram, vem aqui para resgatar, para melhorar. Se ela recordar do que ela fez, ela pode se sentir mal, se sentir pior, se sentir culpada. Por exemplo, recordar de quê, por exemplo? Ter matado pessoas, ter feito várias coisas ruins, roubado. Ela entraria em depressão, talvez, é isso? Eu acredito. Eu não gostaria de lembrar de coisas ruins que eu tenha feito, não. Mesmo tendo consciência que, com certeza, eu fiz, todos nós já fizemos, eu prefiro não lembrar. Você acha que você não é uma pessoa evoluída? Você só fez besteira no passado? Não, fiz muitas besteiras, com certeza, e estou tentando fazer cada vez menos. Ainda não sou, não. Ainda não. Seu Wagner, você fez muita besteira no passado? Como é que você lidar com isso? Você não lembra, né? Graças a Deus. E vem cá, e a pessoa, se quiser sondar o passado, descobrir o que era, por curiosidade, assim, o que você aconselha? Você acha que a pessoa deve descobrir, deve ir lá, eu quero saber se eu fui a Cleópatra, se eu fui um rei muito famoso, Júlio César? O que você acha? Qual o conselho que você daria para uma pessoa que tivesse esse pensamento? Não, acho que por curiosidade não deve. Agora, a maioria das pessoas querem confirmar que foram Cleópatra, Júlio César e outros bambambãs da história. E agora, se essa ferramenta hoje existe, Deus permite que ela existe, ela tem que ter a sua utilidade. Então, quando ela for útil realmente, eu acho válido. Por curiosidade, não. Certo. Tem profissional que pode fazer isso de forma bastante séria, né? Para ajudar pessoas, aí você está se referindo? Exatamente. Muito bom. O seu João é uma sumidade aqui, que ele é um terapeuta que faz hipnose, conhece muito disso aí, já fez vários cursos e trata pessoas dessa forma, às vezes, não é em todos os casos que ele diz. Vou fazer uma pergunta a você, seu João. Seguinte, o rico, ele também tem dificuldades na vida e tal, e o pobre. Você acha que sendo rico, a pessoa pode ser mais feliz do que sendo pobre? O rico é mais feliz? E o que isso tem a ver com o passado? Se você quiser fazer uma miscelânea aí para misturar os assuntos, você fala aí. Conhecimento do passado, rico, pobre. O rico é mais feliz que o pobre?
Acredito que não, né? Muito pelo contrário, a prova da riqueza, como da beleza, né, física, são provas dificílimas, né? Porque o indivíduo é tentado a todo momento. Você vê que aí a gente observa na sociedade, né, o quanto o indivíduo que tem muito dinheiro, que tem posição, o quanto ele é tentado, né? E deve sofrer muito, porque ele de repente se vê em determinada situação em que ele não consegue, né? Porque nós somos ainda criaturas orgulhosas, vaidosas, a gente não consegue às vezes voltar, né? Pedir perdão, desculpas, né? Você vê mesmo essas autoridades aí que cometem determinados enganos, né? E tem uma dificuldade muito grande de pedir desculpas à sociedade pelos seus atos. Então é muito difícil, né? Em contraposição, você vê pessoas que a gente chama de humilde, né? Porque o humilde não está na condição social. O indivíduo, às vezes, com dinheiro e é humilde, né? Porque ele não se sente superior ao outro. E às vezes a gente vê um pobre arrogante. Na verdade, então, é pobre, numa situação difícil, mas, poxa, ele não tem condição de observar como ele se comporta diante das situações que ele se encontra, né? E com as pessoas com quem ele vive. Então, é fundamental, né? Você vê, às vezes, o indivíduo que vive numa situação financeira bastante precária, mas ele quer ostentar. Porque, na verdade, esse espírito, ele veio pobre, né? Vivendo uma situação difícil economicamente, mas ele ainda carrega uma vaidade, um orgulho muito grande. E ele já veio, reencarnou, para ele superar essa dificuldade, mas ele mesmo numa situação difícil financeira, ele quer ostentar. O indivíduo às vezes usa uns cordões grossos, anéis enormes e roupas caríssimas que ele não tem muita dificuldade para adquirir. Então essa ostentação faz parte da vaidade, né? Do indivíduo, né? Do orgulho, da vaidade. Por isso ele quer ostentar. Então o desenvolvimento do ser, né? O ser, quanto mais evoluído, né? Mais humilde, né? Por conseguinte, mais sábio. Quanto mais ignorante, mais orgulhoso, né? E por isso que é muito difícil, até no caso do esquecimento do passado, porque o indivíduo ele só pode começar a vislumbrar, a ter consciência das reminiscências, né, do passado, na medida em que ele vai amadurecendo e que aquilo não possa mais lhe ferir. E a natureza, na sua sabedoria, Deus, né, na medida em que o indivíduo ele vai podendo perceber a situação em que ele se encontra, vai sendo dado a ele a possibilidade. E aí isso porque não vai mais lhe causar danos psíquicos mais complexos, né? Muito bom, uma aula, hein, pra gente. Vou aproveitar aqui para te perguntar o seguinte: é exatamente assim, dessa forma, ou não necessariamente? O rico é rico porque já foi pobre na outra encarnação, o pobre é pobre porque já foi rico e agora tem que trocar? É assim que funciona ou não? Não, eu acho que não, né? De forma alguma.
Mas, assim mesmo, a gente vê que a pedagogia no planeta Terra é uma pedagogia de contrários, né? Então a gente tem a riqueza, tem a pobreza, tem o frio, tem o calor, tem a primavera, tem o outono, mas tudo para que a gente possa experimentar essas diferenças. Então, às vezes, o indivíduo ele já viveu uma vida na pobreza, então ele já experimentou. Aí ele precisa passar uma vida na opulência para ele comparar e ser testado nas duas. Numa vida, às vezes, ele vem com doenças e que ele precisa saber o que é estar doente, o que é ter determinadas doenças, para ele ter a consciência daquilo ali. E numa outra existência ele vem e passa a vida todinha, não tem nem dor de cabeça. E exatamente em cima dessas experiências que a gente vai crescendo, vai avaliando. A vida é constante experiência. Na vida não tem certo nem errado, só tem experiência. Muito bom. Lembrei agora do Públio Lentulus, há 2000 anos, e depois como escravo, 50 anos depois. Não é isso? Livro? Tereza, se a alma vai se depurando a cada nova existência, isso favorece com que ela lembre do passado que ela teve? Ela se depurando, ela tem condição de lembrar do passado, realmente. E aí isso é bom para ela? Você acha que isso ajuda ela a compreender por que ela é daquela forma, ou vai alavancar ela em alguns resultados futuros bons? O que você acha? Eu acho que se ela ela é uma alma, um espírito mais depurado, ela pode melhorar ainda mais o seu comportamento diante da vida, né? Melhorar como espírito. Nos mundos mais assim evoluídos, você acha que o pessoal lá, aquela galera, tende a lembrar mais do passado? Tende a lembrar, e lembrando, tendo a lembrança clara, ela vai poder se sentir feliz, né? Muito bom, muito bom. Claudinha, a alma que lembra assim, de repente direcionada por alguém inexperiente, lembra de coisas do passado, ela pode se desequilibrar se a experiência for muito ruim? Nós temos o livre-arbítrio, certo? Então eu posso, por curiosidade, querer lembrar. Só que o melhor é que a gente não lembre. Então, se por curiosidade eu for buscar, eu posso me desequilibrar. Se não me foi permitido a lembrança, mas mesmo assim eu quero, de repente eu posso. Até para que eu aprenda a não ser tão curiosa, eu posso entrar em desequilíbrio, sim. Ah, interessante. E o Kardec chama muita atenção para isso. E por isso que é uma lei o esquecimento do passado, pelo menos nessa atual circunstância que a gente se encontra no planeta de provas e expiações, não é isso? Mas, na sua opinião, seu João, a regressão de memória, já que a gente diz que não pode lembrar, em alguns casos você acha que é um tratamento, talvez, viável para algumas criaturas? Com certeza, com certeza. Porque hoje, né, a questão da regressão, né, ela não se dá só aqui para o encarnado, ela se dá no mundo espiritual também. E antes do espírito reencarnar, né, o próprio Dr. Jorge Andréa fala isso no livro dele, Dinâmica Psi, em que espíritos lá, terapeutas que têm a capacidade de fazer esse tipo de tarefa, levam o indivíduo à regressão, né, à hibernação, ao esquecimento do seu passado, exatamente para ele reencarnar, não é? Então, veja só, a questão da regressão não é a regressão que é um problema, que seja um mal, né? Porque ela é uma ferramenta, como outra qualquer, como a hipnose, porque você pode só regredir através da hipnose. Então você leva o indivíduo ao sono, tira ele um pouco do corpo
e ele tem as lembranças do passado. Nessas lembranças do passado, vamos dizer que o indivíduo tenha uma fobia qualquer. Aí ele lembrando, né, que ele tem medo de altura, né, uma fobia dessa natureza, e que ele pode ter sofrido um acidente ou caído de um penhasco, e ali o terapeuta, né, a partir das visões do paciente, o terapeuta vai ressignificar aquele trauma e conscientizá-lo. Então, quando ele volta melhor. Então, é como se fosse se cicatrizasse uma ferida no passado. Então, não há mal. Agora, é o que se falou aí, né? Não se fazer nada por curiosidade. Muito bem. Ieda, se você não sabe, por exemplo, de um passado, né? De um amigo seu, de um vizinho, de alguém que você conheça, você, pela maneira como ele procede na vida, pela sua índole, pelo seu jeito, dá pra gente saber mais ou menos com quem a gente está lidando? Mais ou menos o passado, entre aspas, dessa pessoa, pela maneira como ela se comporta? O que você acha? Só dá. Porque até para conosco mesmo, não é? Por exemplo, assim, como é que é o meu temperamento? Eu sou sentimental, eu sou aquilo, quer dizer, então no passado eu estava ligado com esse tipo de sentimento que eu tenho agora. Não é isso? Sou uma pessoa agressiva, sou uma pessoa assim, né? Tá ligado também o que eu fui no passado, com certeza. E essas são as pessoas com quem a gente lida, não é isso? Umas são assim, a gente outra falsidade, né? São pessoas que a gente, às vezes, a gente pensa que é amigo, de repente dá um golpe, que a gente, poxa, então deve ter sido no passado, deve ter feito coisa igual, não é isso? Porque a índole da pessoa é um reflexo que a gente já fez no passado, em alguma época. Se não é da agora, é do passado, ele já passou por isso. Com certeza, com toda certeza, tem relação sim. Então, dá para trabalhar as nossas mais inclinações ou as nossas deficiências sem lembrar do passado, só observando esse tipo de coisa, seu Wagner? O que você acha? Observando a maneira que a gente tem de proceder, dá para a gente trabalhar na melhoria sem lembrar do passado? Você acha legal, possível? Acho possível, sim. E a finalidade do nosso estudo é exatamente essa, é você se melhorar. Né? Porque no passado você tem uma noção, não precisa exatamente saber o que você fez, mas dá para você melhorar sim. E a meta é essa. Eu acho que a gente foca muito assim a curiosidade, às vezes, em detrimento da ação, né? A gente quer saber, mas não quer mudar. Então eu acho que o que o Kardec vem fazer com esse estudo, junto com os espíritos, é valorizar essa parte prática, né, da mudança, da educação, da aplicação do Evangelho na própria vida, a reforma íntima, né? Eu vejo dessa forma. Bom, eu quero que vocês digam se tem mais alguma coisa aí pra gente falar. Se acha que está faltando alguma coisa ou terminamos? O estudo. Vamos terminar esse estudo aqui. Vou pedir o pessoal fazer as considerações finais, começando pelo seu Wagner. Fala aí alguma coisa, dá uma boa noite. Fala, seu Wagner. Eu acho que não terminou. E eu acho que nós vamos levar isso para casa e deitar, continuando a meditar pelo menos sobre esse assunto. Boa noite a todos e até semana que vem. Muito bom. Eu vou só fazer um breve comentário aqui, que é o seguinte: o Divaldo Pereira Franco fala muito da psicologia transpessoal. Ele fala de TVP, terapia de vidas passadas. Quer dizer, numa intenção de que isso pode ser perfeitamente aplicável quando é feito com responsabilidade, né? A Joana de Enzo, eles vêm falando muito disso, e um livro que ele coloca essa realidade é o Homem Integral. O Jorge André também é um autor que fala muito da terapia de vidas passadas, né? Qual outro? Milton Menezes. Esse aí é quem? É um espírita considerado aí no movimento espírita. Terapeuta ele também. Respeitado. Muito bom. Acho assim que vale a pena a gente fazer a distinção do que o Kardec fala, nessa circunstância que ele fala, que realmente é muito nocivo lembrar do passado, mas com profissionais gabaritados que tenham responsabilidade, e não em todos os casos, pode ser
muito bom para medo, né? Fobias, traumas, dor de cabeça. Eu já vi hipnose sendo feito para isso, destravando lá aspectos negativos de um passado onde a pessoa não consegue se desvincular daquela ideia e aí vem refletir na vida futura, né? Inclusive comportamentos repetitivos, tudo isso é muito bem tratado. Fala, seu Wagner. A gente muda para melhor porque essa é a lei. E não necessariamente em cima de uma experiência, porque uma experiência que não deu bom resultado, a gente passa por ela 2, 3, 4, 5 vezes. Se a experiência fosse fundamental, não passava pela terceira vez, nem pela quarta. A primeira bastava. Mas a gente muda porque é a lei, a gente vai mudar. Ah, sem dúvida nenhuma, né? E Deus promove, através da lei, que a gente consiga mudar, não é isso? Claudinha, considerações finais, dá uma boa noite. Boa noite a todos e vamos tentar deixar um pouco a curiosidade do passado e nos prender ao presente, a construção do nosso futuro. Considerações finais. Não quer que eu fale poesia, não, né? Ah, você vai falar poesia, vai sim, vai sim. Deixa eu também falar. Lembro que eu trouxe hoje, em especial, uma mensagem que eu tirei algum tempo atrás, em forma de poesia. Entendeu? Mas é coisa com fundo espiritual. Aí eu trouxe aqui para falar aqui. Muito bom, desculpa, eu me esqueci. Eu quero sim. Aliás, não é só eu, não. O pessoal que está assistindo aqui o nosso podcast fala muito bem da sua poesia. Considerações finais, Rosane. Muito obrigada por tudo, porque hoje eu não estou assim muito bem, mas vou melhorar, vou procurar melhorar. Se Deus quiser, segunda-feira eu estou melhor. Já está melhor, porque passar mal é coisa do passado. Agora o presente já está melhor. Fala, Tereza! O tema de hoje é para se refletir bastante, né? Muito. Viver o presente sem ansiar muito pelo futuro. Boa noite a todos. Como é que é aquilo que você falou? Ansiedade é o quê? É vivenciar o futuro. E a depressão? É o passado. Você está vivenciando o passado. A gente tem que viver o presente, né? O presente é mais importante. Muito bem. Considerações aqui do seu João. Boa noite a todos. Muita saúde e paz. Muito bom. Se quiser falar poesia, tá liberado. Eu não mando em nada aqui, não. A Ieda trouxe aqui uma das suas poesias e ela vai dizer aqui, peraí, vamos lá. Isso aqui foi uma coisa, enquanto eu fui mexendo nos meus guardados, eu achei uma que eu tirei, eu acho que foi ano passado, mas veja que tem muito a ver com o que está acontecendo agora. Os anjos chegam do céu para consolar a humanidade, que grita, geme e chora a implorar caridade. Os canhões já se preparam para deflagrar a guerra, mas Ismael está a postos para frear todas essas feras, desfazendo o desamor que envolve em armadilhas os espíritos dos covardes que amealharam os fracos numa mesma sintonia. Mas, amigos, estejam atentos, não se deixando enganar, pois quem confia em Deus jamais irá tropeçar nas armadilhas dos ímpios, espíritos que armazenam a maldade, os espíritos inflamados no fogo da ebulição. Avante, pois, companheiros, levantando o olhar para o céu, para que vejam a luz e fazer o seu papel de ser um trabalhador com coragem e destemor de Jesus, nosso Senhor. Desculpa. Muito bom, a salva de palmas. Muito bom, valeu. Gente, obrigado aí pela audiência. Assinem o nosso canal, toquem lá nas notificações para receberem fresquinhas. Toda vez que a gente produzir um vídeo, um podcast, vocês vão receber se vocês tocarem lá nas notificações. Boa noite para vocês. Tchau, valeu.